Emanuel Fonseca parou bruscamente na calçada quando seu filho de 5 anos, Gustavo, soltou sua mão e saiu correndo em direção a um menino descalço sentado na esquina, perto do Parque Municipal, em Belo Horizonte. O empresário sentiu o coração acelerar ao ver aquela cena inesperada se desenrolar diante dos seus olhos. "Gustavo, volta aqui agora mesmo", gritou Emanuel, mas já era tarde. O menino de cabelos cacheados havia se plantado bem na frente do menino de rua, apontando com o dedo indicador. "Ele é meu irmão, pai", disse Gustavo com toda a certeza do mundo, fazendo Emanuel sentir o chão sumir debaixo dos seus pés. O menino na calçada ergueu o olhar, e Emanuel sentiu algo familiar naquele rosto sujo de terra, algo que não conseguia identificar, mas que o perturbava de uma forma estranha. "Gustavo, não fala bobagem", murmurou Emanuel, se aproximando rapidamente. "Vamos embora daqui." Mas Gustavo se recusou a sair do lugar. Tomou a mão do menino de rua com uma naturalidade que deixou Emanuel ainda mais confuso. "Pai, eu conheço ele. Ele aparece nos meus sonhos", insistiu Gustavo, e o empresário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O menino de rua, que aparentava ter uns 9 anos, continuou olhando para Emanuel com aqueles olhos escuros que pareciam guardar segredos. Havia algo na expressão dele que incomodava profundamente o empresário. "Como você se chama?", perguntou Emanuel, lutando para manter a voz firme. "Cauã", respondeu o menino com voz rouca. "Cauã Rocha." Emanuel sentiu o mundo girar. Rocha era o sobrenome de Letícia, a mulher com quem ele havia se relacionado havia 10 anos. A mulher que tinha desaparecido da sua vida sem explicações, deixando apenas um bilhete dizendo que era melhor assim. "Sua mãe", começou Emanuel, mas parou ao ver as lágrimas se formando nos olhos do menino. "Minha mãe foi embora", disse Cauã baixando a cabeça. "Faz 2 meses que estou sozinho." Gustavo, embora fosse apenas uma criança, pareceu entender a tristeza do outro. Tirou o próprio moletom e colocou sobre os ombros magros de Cauã. "Pai, meu irmão está com fome", disse Gustavo. "Ele pode ir para casa com a gente?" E novamente, Emanuel sentiu aquela palavra, irmão, como uma pancada no estômago. "Para de chamar ele de irmão, Gustavo", disse Emanuel, tentando manter a firmeza. "Vocês não se conhecem." "Mas eu conheço sim, pai", insistiu Gustavo com uma convicção quase assustadora. "Ele sempre está comigo nos meus sonhos. A gente brinca junto, conversa. Ele me disse que um dia a gente ia se encontrar de verdade." Emanuel olhou para Cauã, que havia empalidecido ao ouvir as palavras de Gustavo. "É verdade?", perguntou Emanuel ao menino mais velho. Cauã hesitou um momento, depois assentiu devagar. "Eu também sonho com ele", admitiu Cauã. "Sempre sonhei, desde pequeno. Tem um menino cacheado que brinca comigo nos sonhos. Minha mãe dizia que era imaginação, mas quando eu o vi hoje, soube que era real. Soube que finalmente tinha encontrado meu irmão", completou Cauã, olhando para Gustavo com carinho. Emanuel já não sabia o que pensar. 2 meninos que nunca tinham se visto, mas que sonhavam um com o outro. Era impossível, não fazia o menor sentido. Mas a forma como se olhavam, a naturalidade com que Gustavo havia corrido em direção a Cauã, havia algo ali que ele não conseguia explicar. "Onde você tem dormido?", perguntou Emanuel, sentindo-se obrigado a saber mais. "Ali no banco do Parque Municipal", respondeu Cauã apontando para um banco distante. "Às vezes seu Zezinho da padaria da esquina me deixa dormir na porta dos fundos." Gustavo apertou ainda mais a mão de Cauã, como se quisesse protegê-lo de toda aquela dureza. "Vamos almoçar", decidiu Emanuel. Os 3 juntos. Gustavo sorriu radiante, como se soubesse que essa era a decisão certa. Cauã, por outro lado, parecia não acreditar no que estava ouvindo. "O senhor fala sério?", perguntou Cauã, vacilante. "Falo sério", confirmou Emanuel, estendendo a mão para o menino. "Vamos." Caminharam até um restaurante na Savassi, e Emanuel observou como Gustavo e Cauã conversavam com naturalidade, como se fossem amigos de toda a vida. Era perturbador ver 2 meninos que acabavam de se conhecer agindo como se tivessem crescido juntos. No restaurante, Emanuel pediu um almoço completo para Cauã,
que comeu com uma fome que partia o coração. Gustavo ficou o tempo todo ao seu lado, oferecendo parte da própria comida quando achou que Cauã ainda estava com fome. Fala mais sobre sua mãe, pediu Emanuel durante a refeição. Como ela foi? Cauã largou o garfo e ficou olhando para o prato por um longo momento. Minha mãe se chamava Letícia, disse ele finalmente. Emanuel sentiu como se tivessem dado um choque nele. Letícia Rocha era muito bonita, tinha cabelo castanho e olhos verdes. Trabalhava numa loja de roupas no centro. Era ela, sem dúvida nenhuma. Emanuel reconheceu perfeitamente a descrição da mulher que havia amado intensamente 10 anos atrás. Ela nunca falou de mim? Perguntou Emanuel, tentando manter a compostura. Cauã o estudou com atenção, como se estivesse tentando lembrar de algo. Falava de um homem às vezes, disse ele devagar. Um homem que ela amava muito, mas com quem não podia ficar. Chorava quando falava dele. Dizia que ele tinha uma vida diferente, que nunca ia funcionar. Emanuel fechou os olhos, sentindo uma dor profunda no peito. Letícia tinha ido embora porque achava que não era suficiente para ele, porque ele era rico e ela era pobre, por medo da diferença social entre eles. Ela nunca me disse que eu tinha um pai, continuou Cauã. Mas às vezes me olhava e ficava triste. Dizia que eu a lembrava de alguém muito importante. Gustavo, que havia permanecido calado ouvindo a conversa, de repente falou. Cauã, você é igualzinho ao meu pai quando ele era criança. Tem uma foto dele lá em casa. Emanuel olhou para Cauã com mais atenção. Realmente, agora que Gustavo havia mencionado, ele podia ver algumas semelhanças. O formato do rosto, o queixo, os olhos escuros, que eram iguais aos da própria mãe de Emanuel. Cauã, quantos anos você tem? Perguntou Emanuel. 9, respondeu Cauã. Faço 10 no mês que vem. Emanuel fez as contas rapidamente. 10 anos atrás, quando Letícia desapareceu da sua vida, ele havia tentado procurá-la por meses, mas ela havia mudado de endereço de emprego. Simplesmente sumiu. E se ela estivesse grávida quando foi embora, e se Cauã fosse realmente seu filho? A cabeça de Emanuel girava. Se Cauã era seu filho, isso significava que Gustavo tinha razão desde o princípio. Eram realmente irmãos. Ela se foi de uma doença no peito, continuou Cauã depois de um silêncio. Os médicos disseram que não tinha mais nada a fazer. Esteve no hospital 2 semanas e depois... O menino não conseguiu terminar a frase. Gustavo colocou a mãozinha no braço de Cauã, tentando consolá-lo. Ela disse algo antes de partir? Perguntou Emanuel com gentileza. Me pediu para ser forte, disse Cauã, enxugando os olhos com o dorso da mão. Disse que um dia eu ia encontrar minha família de verdade, que eu não ia ficar sozinho para sempre. Emanuel sentiu um nó na garganta. Letícia havia morrido sozinha, criando um filho que possivelmente também era seu, sem nunca ter tido a oportunidade de dizer a verdade. E depois que ela foi, o que aconteceu? Perguntou Emanuel. Os vizinhos me ajudaram por algumas semanas, explicou Cauã. Mas depois todo mundo começou a falar em me mandar para um abrigo. Fiquei com medo e fugi. Prefiro morar na rua do que num lugar onde ninguém me quer. Gustavo olhou para o pai com aqueles olhos castanhos, cheios de determinação. Pai, o Cauã pode morar com a gente? Perguntou de novo. Ele é meu irmão. E irmão não fica na rua. Emanuel estava dividido entre o coração e a razão. Seu coração gritava para levar aquele menino para casa e protegê-lo. Mas sua mente racional lembrava que mal conhecia Cauã, que havia procedimentos legais a seguir, que sua esposa Tatiane provavelmente não entenderia. Tatiane. Emanuel se lembrou dela com um sobressalto. Sua esposa estava viajando a trabalho e voltaria na semana seguinte. Como explicaria aquela situação? Mesmo assim, tomou uma decisão impulsiva, algo que raramente fazia na sua vida estruturada e planejada. Cauã, você quer vir para minha casa hoje? Perguntou. Pelo menos para tomar um banho, comer uma comida de verdade e dormir numa cama de verdade. O rosto de Cauã se iluminou de um jeito que partiu o coração de Emanuel. O senhor fala sério? Perguntou Cauã quase sem acreditar. Falo sério, confirmou Emanuel. Mas preciso que você entenda que isso é temporário enquanto eu descubro como te ajudar do jeito certo.
Gustavo pulou de alegria na cadeira. Sabia, gritou ele. Sabia que meu irmão ia morar com a gente. Emanuel olhou para os dois meninos. Um rico e bem cuidado, o outro pobre e abandonado, mas ambos irradiando uma felicidade pura ao ficarem juntos. Havia algo muito especial acontecendo ali, algo que ele não conseguia entender completamente, mas que não podia ignorar. Quando chegaram à casa nos Mangabeiras, Emanuel viu os olhos de Cauã se arregalarem ao ver a residência. Era uma casa enorme, com jardins bem cuidados, portão eletrônico, quadra de futebol e piscina. Essa é sua casa? Perguntou Cauã, mal podendo acreditar. É a nossa casa, corrigiu Gustavo, tomando Cauã pela mão. Vem, vou te mostrar tudo. Dona Fátima estava esperando na porta. Era uma senhora de 60 anos, carinhosa e maternal, que havia criado os próprios filhos e agora ajudava a cuidar de Gustavo. Dona Fátima, esse é o Cauã, apresentou Emanuel. Vai ficar com a gente alguns dias. Dona Fátima olhou para Cauã com carinho maternal imediato. Ela conseguia enxergar por baixo da sujeira e da roupa rasgada que ali havia um menino que precisava de cuidado. Bem-vindo, Cauã, disse ela com um sorriso caloroso. Que tal a gente preparar um banho bem gostoso para você? Cauã olhou para Emanuel pedindo permissão com o olhar. Pode ir, disse Emanuel. Dona Fátima vai cuidar bem de você. Enquanto Dona Fátima levava Cauã para o banheiro, Gustavo se plantou na frente do pai. Pai, agora você acredita que ele é meu irmão? Perguntou Gustavo. Emanuel se ajoelhou na frente do filho. Gustavo, ainda não entendo como vocês dois se conheciam sem nunca ter se visto, disse Emanuel com honestidade. Mas você tinha razão numa coisa. O Cauã é um menino muito especial e precisava de ajuda. Ele vai ficar aqui para sempre? Perguntou Gustavo, esperançoso. Ainda não sei, filho, respondeu Emanuel. Essas coisas são complicadas. Há leis, papéis, pessoas que decidem o que é melhor para as crianças. Mas o melhor para o Cauã é ficar aqui com a gente, insistiu Gustavo. Eu sei que sim. Emanuel abraçou o filho, desejando que a vida fosse tão simples quanto parecia na cabeça de um menino de 5 anos. Meia hora depois, Cauã desceu para a sala. Estava irreconhecível, limpo, com o cabelo penteado e vestindo roupas de Gustavo que lhe serviam perfeitamente. Parecia outro menino, e a semelhança com Emanuel ficou ainda mais evidente. Nossa, murmurou Emanuel, impressionado com a transformação. Cauã estava visivelmente envergonhado com toda aquela atenção. A roupa tá boa? Perguntou timidamente. Tá perfeita, disse Gustavo correndo para pegar a mão de Cauã. Agora você parece um príncipe igual a mim. Cauã sorriu e pela primeira vez desde que Emanuel o havia visto, o menino pareceu realmente relaxado. Naquela noite, Emanuel ligou para o doutor Pascal, seu advogado. Pascal, preciso falar com você sobre um assunto urgente, disse Emanuel. Claro, Emanuel. O que houve? É complicado. Posso te ver amanhã cedo no seu escritório? Às 9 tá bom. Perfeito. E Pascal, cancela seus outros compromissos da manhã. Vai ser uma conversa longa. Quando Emanuel desligou o telefone, ouviu risadas vindas do andar de cima. Gustavo e Cauã estavam brincando como se fossem realmente irmãos que tivessem crescido juntos. Dona Fátima apareceu na sala com uma xícara de café. Seu Emanuel, posso falar uma coisa? Disse ela com delicadeza. Esse menino Cauã tem os olhos do Senhor. Não é só a cor, é a expressão, o jeito de olhar. É muito parecido. Eu sei, admitiu Emanuel. Estou tentando entender tudo isso. O menino parece um bom guri, continuou Dona Fátima. Educado, respeitoso, deve ter tido uma mãe muito boa. Teve, disse Emanuel em voz baixa. Uma mãe maravilhosa. Na hora do jantar, Emanuel observou Gustavo e Cauã sentados um do lado do outro. A conversa fluía naturalmente entre eles. Cauã, você vai à escola? Perguntou Emanuel. Ia, respondeu Cauã. Mas depois que minha mãe ficou doente, parei de ir. Tinha que cuidar dela. E você gosta de estudar? Gosto muito, disse Cauã, com os olhos brilhando. Minha mãe sempre dizia que o estudo era a única coisa que ninguém podia me tirar. Que eu precisava estudar muito para ter uma vida melhor que a dela.
Sua mãe tinha razão, disse Emanuel. E você vai voltar a estudar, isso eu te prometo. De verdade? Perguntou Cauã, quase sem acreditar. De verdade, confirmou Emanuel. Gustavo bateu palmas de alegria. Cauã, você pode estudar no meu colégio, exclamou Gustavo. É muito bom e tem uma biblioteca enorme. Cauã olhou para Emanuel com esperança. Seria possível? Perguntou ele. A gente vai ver, disse Emanuel, embora já soubesse que faria o possível para que isso acontecesse. Depois do jantar, na hora de dormir, Gustavo fez um pedido que pegou Emanuel de surpresa. Pai, o Cauã pode dormir no meu quarto hoje? Pediu Gustavo. Ele deve ter medo de dormir sozinho numa casa nova. Emanuel olhou para Cauã, que estava claramente emocionado com o gesto do menino menor. O que você acha, Cauã? Perguntou Emanuel. Se o Gustavo não se importar, disse Cauã timidamente. Não me importo nada, disse Gustavo alegremente. Vai ser igual a uma festa do pijama. Emanuel sorriu. A generosidade de Gustavo continuava o surpreendendo. Mais tarde, antes de dormir, Emanuel foi verificar os meninos. Quando abriu a porta do quarto de Gustavo, viu uma cena que o emocionou profundamente. Gustavo e Cauã estavam dormindo na mesma cama, com Gustavo com o braço protetor sobre Cauã, como se quisesse protegê-lo mesmo durante o sono. Por primeira vez desde que tudo havia começado, Emanuel teve a certeza absoluta de que havia tomado a decisão certa ao trazer Cauã para casa. Na manhã seguinte, Emanuel desceu cedo para a cozinha. Para sua surpresa, Cauã já estava acordado, sentado à mesa, olhando pela janela. Bom dia, Cauã. Acordou cedo. Bom dia, respondeu Cauã. Na rua eu sempre acordo cedo. É melhor acordar antes de todo mundo. A resposta lembrou Emanuel da dura realidade. Um menino de 9 anos que havia aprendido a sobreviver nas ruas de Belo Horizonte. Cauã, você tá bem aqui? Perguntou Emanuel, sentando-se ao lado do menino. Tô, disse Cauã. Mas Emanuel notou uma hesitação na voz dele. É que isso é bom demais para ser verdade. Tenho medo de acordar e descobrir que foi um sonho. O coração de Emanuel se apertou. Aquele menino havia sofrido tanto que não conseguia acreditar que algo bom pudesse realmente acontecer com ele. Cauã, isso não é sonho, disse Emanuel colocando a mão no ombro do menino. Você está aqui, está seguro, e a gente vai encontrar um jeito de você ficar bem. Tem certeza? Perguntou Cauã, olhando nos olhos de Emanuel com uma vulnerabilidade que partia o coração. Tenho certeza, prometeu Emanuel. Gustavo apareceu na cozinha naquele momento, ainda de pijama e com o cabelo bagunçado. Bom dia, pai. Bom dia, irmão, disse Gustavo alegremente, dando um abraço em Cauã. Emanuel observou como Cauã sorria cada vez que Gustavo o chamava de irmão. Era óbvio que aquela palavra significava muito para ele. No escritório do Dr. Pascal, Emanuel contou toda a história. O advogado ouviu em silêncio, fazendo anotações de vez em quando. Emanuel, essa é uma situação muito delicada, disse o Dr. Pascal quando Emanuel terminou. Se o Cauã for realmente seu filho, há questões de paternidade, guarda, registro civil. É um processo complexo. O que preciso fazer primeiro? Primeiro precisamos confirmar a paternidade. Um exame de DNA é essencial, explicou o advogado. Depois, se confirmar que é seu filho, precisamos regularizar a situação legal dele. Como ele não tem mais a mãe e não tem outros parentes, você poderia solicitar a guarda. E quanto tempo isso leva? Alguns meses. E há uma outra complicação. Tecnicamente, o Cauã deveria estar sob os cuidados do serviço social até a situação se resolver. O que você fez, levá-lo para casa sem comunicar às autoridades, pode ser visto como irregular. Emanuel sentiu um arrepio. Está dizendo que posso perder o Cauã? Estou dizendo que precisamos agir rápido e do jeito certo, explicou o Dr. Pascal. Vou entrar em contato com uma assistente social que conheço, a doutora Carvalho. Ela é justa e entende que, às vezes, o melhor interesse da criança não é seguir exatamente todos os protocolos. Na reunião com a doutora Carvalho, Emanuel descobriu que a situação era ainda mais complicada do que imaginava. Senhor Emanuel, entendo sua intenção de ajudar essa criança, disse a assistente social, mas há procedimentos que precisam ser seguidos.
Uma criança em situação de abandono não pode simplesmente ser acolhida informalmente por uma família. Mas eu posso ser o pai biológico dele, argumentou Emanuel. E se for, isso muda tudo, concordou a doutora Carvalho. Mas até confirmarmos, tecnicamente o Cauã deveria estar num abrigo temporário. Por favor, rogou Emanuel. Ele já sofreu demais. Ficar num abrigo seria mais um trauma para ele. A doutora Carvalho suspirou. O licenciado Pascal me contou sobre a conexão especial entre os meninos, disse ela. É incomum para dizer o mínimo. Vou fazer o seguinte. Autorizo que o Cauã fique com sua família temporariamente, sob sua responsabilidade, até termos o resultado do exame de DNA. Mas, se der negativo, ele terá que ir para um abrigo enquanto buscamos uma família adotiva adequada. Emanuel sentiu um alívio enorme, mas também uma pressão imensa. Tudo dependia do resultado daquele exame. Quanto tempo demora para sair o resultado? Perguntou. 5 dias úteis, respondeu o Dr. Pascal. 5 dias. Emanuel tinha 5 dias para descobrir se Cauã era realmente seu filho. Quando voltou para casa, Emanuel encontrou Cauã e Gustavo jogando bola na quadra do jardim. Dona Fátima estava sentada numa cadeira próxima, vigiando os meninos com atenção maternal. Como eles se comportaram? Perguntou Emanuel a Dona Fátima. São 2 anjos, respondeu ela. O Cauã é muito educado e agradecido por tudo. E o Gustavo está radiante. Nunca o vi tão feliz. Era verdade. Gustavo estava mais animado e falante do que Emanuel havia visto em muito tempo. Ter Cauã por perto parecia ter trazido uma alegria nova à vida do menino. À noite, após o jantar, Cauã ficou mais quieto. Emanuel percebeu a preocupação nos olhos do menino. Tá bem, Cauã? Perguntou Emanuel. Cauã hesitou. Depois disse, é que fico pensando. Quando o senhor descobrir que eu não sou da sua família de verdade, vou ter que ir embora, né? A pergunta pegou Emanuel de surpresa. O menino se protegia emocionalmente, se preparando para uma rejeição que achava inevitável. Cauã, independente de qualquer coisa, você não vai voltar para a rua, prometeu Emanuel. Isso eu te garanto. Mas se eu não for seu pai, embora não seja, você é importante para o Gustavo, e isso já é suficiente para mim. A gente vai encontrar um jeito de você ter uma família e uma casa, tá bom? Os olhos de Cauã se encheram de lágrimas. O senhor fala sério? Falo muito sério, confirmou Emanuel. Gustavo, que havia ouvido a conversa, pulou da cadeira e abraçou Cauã. Te falei que você era meu irmão, exclamou Gustavo. E irmão nunca abandona irmão. Naquela tarde, Emanuel recebeu uma ligação do Dr. Pascal. Emanuel, consegui agendar o exame de DNA para amanhã cedo, disse o advogado. E a doutora Carvalho quer conversar com você hoje, às 4. Pode ser? Pode. Preciso levar o Cauã? Para o exame, sim. Para a conversa com a assistente social, é melhor você ir sozinho primeiro. Emanuel explicou para Cauã sobre o exame de DNA, tentando não deixar o menino ansioso. É só um exame simples, explicou Emanuel. Vai nos ajudar a entender melhor sua família. Vai doer? Perguntou Cauã. Não, tranquilizou Emanuel. É só um cotonete na boca, bem rapidinho. Gustavo quis saber por que Cauã precisava fazer um exame. É para descobrir se ele é realmente meu irmão? Perguntou Gustavo. É para descobrir algumas coisas sobre a família dele, respondeu Emanuel diplomaticamente. Mas eu já sei que ele é meu irmão, insistiu Gustavo. Não precisa de exame para isso. Emanuel sorriu pela simplicidade do filho. Se ao menos a vida fosse tão fácil quanto parecia na cabeça de Gustavo. No caminho de volta do exame, Gustavo fez uma pergunta que surpreendeu Emanuel. Pai, se o exame disser que o Cauã não é seu filho, ele ainda pode ser meu irmão? Emanuel pensou um momento antes de responder. Gustavo, às vezes a família não se forma só pelo sangue, explicou ele. Às vezes pessoas especiais entram na nossa vida e se tornam família, porque se importam com a gente e a gente com elas. Então o Cauã vai ser meu irmão para sempre, não importa o que o exame diga, insistiu Gustavo. Se os dois quiserem, sim, disse Emanuel. Cauã, que havia ficado em silêncio ouvindo a conversa, de repente falou. Eu quero, disse com voz firme. Quero ser irmão do Gustavo para sempre.
Gustavo estendeu a mão para Cauã. Então somos irmãos para sempre, declarou Gustavo solenemente. Os dois meninos se deram a mão como se estivessem fazendo um pacto sagrado. Emanuel os observou pelo retrovisor com os olhos marejados. De volta em casa, a rotina da família havia se ajustado naturalmente à presença de Cauã. Dona Fátima tratava os dois meninos com igual carinho, e Gustavo compartilhava tudo com Cauã sem a menor hesitação. Naquela tarde, enquanto os meninos brincavam, Emanuel recebeu uma ligação inesperada. Era Tatiane, sua esposa, ligando da viagem de negócios. "Oi, amor", cumprimentou Tatiane. "Como estão as coisas aí?" Emanuel sentiu o estômago revirar. Como explicar tudo aquilo por telefone? "Tudo bem", disse ele, tentando soar natural. "O Gustavo está bem." "Que bom. Olha, consegui adiantar alguns compromissos aqui. Vou voltar amanhã à noite, 2 dias antes do previsto." Emanuel sentiu o mundo virar. Tatiane voltaria antes de ele ter tido a oportunidade de preparar o terreno para explicar sobre Cauã. "Tatiane, quando você chegar, preciso conversar com você sobre uma coisa importante." "Que tipo de coisa?" "Tá me preocupando." "Nada grave", tranquilizou Emanuel. "Só algumas mudanças aqui em casa. A gente conversa melhor quando você chegar." Depois de desligar o telefone, Emanuel ficou pensando em como explicar toda aquela situação para Tatiane. Ela era uma mulher compreensiva, mas não sabia nada sobre Letícia ou sobre o passado de Emanuel antes de se conhecerem. Emanuel e Tatiane tinham se casado havia 5 anos, quando Gustavo tinha apenas alguns meses. Ela era uma executiva bem-sucedida, inteligente e carinhosa, e havia sido uma mãe maravilhosa para Gustavo. Mas como ela reagiria ao descobrir que Emanuel possivelmente tinha outro filho? Na manhã seguinte, Emanuel foi buscar o resultado do exame. Suas mãos tremiam quando abriu o envelope. O resultado estava ali, em letras claras. 99,9% de compatibilidade. Cauã era realmente seu filho. Emanuel ficou sentado no carro e chorou. Chorou de alívio, de alegria, de tristeza por todos os anos perdidos com Cauã. De arrependimento porque Letícia havia criado o menino sozinha, sem nunca ter tido a chance de contar a verdade. Quando voltou para casa, Tatiane já estava lá. Havia chegado mais cedo do que o previsto. E a conversa que se seguiu foi a mais difícil que Emanuel havia tido na vida. Ele contou tudo. Falou sobre Letícia, sobre o encontro com Cauã, sobre a possibilidade de o menino ser seu filho, sobre o exame de DNA. Tatiane ouviu tudo em silêncio, sua expressão mudando da surpresa inicial para a dor, depois para algo que parecia traição. "Deixa eu entender", disse ela quando Emanuel terminou. "Você teve um relacionamento antes de me conhecer. Possivelmente tem um filho desse relacionamento. Trouxe esse filho para nossa casa sem me consultar, e só está me contando agora." "Tatiane, sei que errei em não te consultar primeiro", disse Emanuel. "Mas quando vi aquele menino na rua sozinho, sem ninguém no mundo, não conseguia simplesmente ignorar." "E por que nunca me falou dessa Letícia?" perguntou Tatiane, e Emanuel percebeu a dor na voz dela. "Porque terminou há muito tempo, antes de te conhecer. Nunca imaginei que ela pudesse ter tido um filho meu." Tatiane ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. "E se o exame der positivo?" perguntou ela finalmente. "Já deu", disse Emanuel simplesmente. "O Cauã é meu filho." Tatiane respirou fundo. "Alberto, não estou feliz com a forma como tudo aconteceu", disse ela. "Você quebrou nossa confiança. Mas esse menino não tem culpa de nada. Quero conhecê-lo melhor antes de tomarmos qualquer decisão definitiva. E nas próximas decisões importantes sobre nossa família, preciso ser incluída." "Te prometo", disse Emanuel, aliviado por ver que Tatiane estava sendo compreensiva. Nos dias que se seguiram, Tatiane observou Cauã cuidadosamente. Viu como era respeitoso com Dona Fátima, como compartilhava tudo com Gustavo sem inveja, como era grato por cada pequena coisa. Uma tarde, Tatiane encontrou Cauã lendo na biblioteca da casa. "O que está lendo?" perguntou ela. "Um livro sobre medicina", respondeu Cauã. "O Gustavo me mostrou onde ficavam os livros do senhor Emanuel sobre medicina."
Tatiane folheou o livro. Era um texto complexo, de nível universitário. Está entendendo? Perguntou ela, surpresa. Algumas partes, admitiu Cauã. As palavras difíceis eu procuro no dicionário. Por que medicina? Quero ajudar crianças como eu, disse Cauã, com brilho nos olhos. Crianças que não têm família, que ficam doentes e não têm ninguém para cuidar. Quero que saibam que alguém se importa com elas. Tatiane sentiu uma fisgada no coração. Aquele menino, apesar de ter sofrido tanto, queria dedicar sua vida a ajudar outros que passavam pelas mesmas dificuldades. Naquela noite, na hora de dormir, Cauã fez uma pergunta que surpreendeu Tatiane. Tatiane, posso te chamar de tia Tatiane? Perguntou ele. Nunca tive uma tia. E você parece que seria uma tia muito boa. Tatiane sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Claro que pode, disse ela beijando a testa de Cauã. Boa noite, Cauã. Boa noite, tia Tatiane. Quando Tatiane saiu do quarto, encontrou Emanuel esperando no corredor. E então? Perguntou ele, ansioso. É realmente especial, admitiu Tatiane. Mas, Emanuel, isso não muda o fato de que você deveria ter me consultado antes. Eu sei, disse Emanuel. E sinto muito por isso. Não te peço que volte atrás, esclareceu Tatiane. Só te peço que nas próximas decisões importantes sobre nossa família você me inclua. Prometo, disse Emanuel. Mas a felicidade da família durou pouco. No dia seguinte, Emanuel recebeu uma ligação da doutora Carvalho. E, senhor Emanuel, surgiu uma complicação no caso do Cauã, disse a assistente social. Apareceu uma pessoa reivindicando a guarda dele. Emanuel sentiu o estômago afundar. Na reunião no escritório da doutora Carvalho, uma mulher de uns 50 anos esperava sentada na sala de espera. Emanuel não a conhecia. Senhor Emanuel, essa é Sandra Rocha, apresentou a doutora Carvalho. Ela é tia do Cauã, irmã da Letícia. Emanuel olhou para a mulher tentando encontrar semelhanças com Letícia. Havia algumas, especialmente nos olhos. Onde a senhora estava quando o Cauã precisava de ajuda? Perguntou Emanuel diretamente. Sandra pareceu envergonhada pela pergunta. Eu e a Letícia estávamos brigadas há alguns anos, admitiu ela. Só soube da situação dela semana passada, quando uma vizinha me contou. E agora a senhora quer a guarda do Cauã? Ele é meu sobrinho, disse Sandra com firmeza. O único familiar que me resta da Letícia. Tenho direito legal de ficar com ele. A doutora Carvalho interveio. Senhor Emanuel, tecnicamente a senhora Sandra tem razão. Familiares consanguíneos têm prioridade na guarda, mesmo sobre pais biológicos que não têm a paternidade legalmente reconhecida. O senhor não está registrado como pai na certidão de nascimento do Cauã. Mas eu sou o pai dele, protestou Emanuel. O exame de DNA comprova isso. Legalmente, a senhora Sandra é familiar de primeiro grau reconhecido, explicou a doutora Carvalho. O senhor tem 48 horas para chegarem a um acordo. Caso contrário, vou ter que fazer a transferência da guarda. Emanuel saiu do escritório devastado. Como explicar para Cauã que poderia ter que ir embora justamente quando havia encontrado sua família? Como explicar para Gustavo que poderia perder o irmão que acabara de encontrar? Quando chegou em casa, encontrou Cauã e Gustavo brincando no jardim, felizes e despreocupados. A visão daqueles dois meninos que se amavam como irmãos verdadeiros partiu o coração de Emanuel. Contou tudo para Tatiane, que ficou tão arrasada quanto ele. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer, disse Tatiane. Não podemos simplesmente deixar que levem o Cauã. Vou ligar para o Dr. Pascal agora, disse Emanuel. Tem que haver uma saída, mas o Dr. Pascal não trouxe boas notícias. Emanuel, a situação é complicada, explicou o advogado. A Sandra realmente tem prioridade legal. A única forma de contestar seria provar que ela não tem condições de cuidar do Cauã ou que seria prejudicial para o menino ficar com ela. E isso leva tempo. Quanto tempo? Meses. E enquanto isso, o Cauã teria que ficar com ela. Isso é inaceitável, disse Emanuel. Não vou entregar meu filho a uma estranha. Emanuel, se você não entregar o Cauã voluntariamente, a Sandra pode recorrer à justiça. E aí a situação fica ainda mais complicada. Meu conselho é tentar negociar com ela. Talvez ela aceite um acordo.
Naquela noite, durante o jantar, Emanuel e Tatiane tentaram agir com normalidade, mas os meninos perceberam a tensão. Pai, aconteceu alguma coisa ruim? Perguntou Gustavo. Emanuel e Tatiane se olharam. Haviam decidido contar a verdade para os meninos. Cauã, Gustavo, preciso falar com vocês sobre uma coisa importante, disse Emanuel respirando fundo. Cauã, apareceu uma tia sua, uma irmã da sua mãe. Cauã abriu muito os olhos. Uma tia? Repetiu ele. Minha mãe nunca falou de nenhuma irmã. Às vezes as famílias brigam e ficam muito tempo sem se falar, explicou Tatiane com gentileza. Parece que foi o que aconteceu entre sua mãe e sua tia. E ela quer me conhecer? Perguntou Cauã. Emanuel e Tatiane trocaram olhares. Como dizer a um menino que poderia ser levado contra a própria vontade? Ela quer mais do que te conhecer, disse Emanuel com cuidado. Ela quer que você vá morar com ela. O rosto de Cauã empalideceu. Mas eu quero morar aqui, disse com voz pequena. Com vocês, com meu irmão. Gustavo imediatamente tomou a mão de Cauã. O Cauã não vai embora, declarou Gustavo. Ele é meu irmão. Estamos fazendo tudo o que podemos para que o Cauã fique com a gente, prometeu Emanuel. Mas pode ser que ele precise ir com sua tia por um tempo. Por quanto tempo? Perguntou Cauã, tentando se manter calmo. Ainda não sabemos, admitiu Tatiane. Podem ser algumas semanas, podem ser alguns meses. Cauã ficou em silêncio por um longo momento, e Emanuel podia ver que o menino lutava para não chorar. Se eu for, posso visitar vocês? Perguntou finalmente. Claro que pode, prometeu Emanuel. E nós também vamos te visitar. Mas Gustavo não estava satisfeito com essa resposta. Não quero que o Cauã vá embora nem por um dia, disse Gustavo, começando a chorar. Ele é meu irmão. Irmão não vai embora. Tatiane tomou Gustavo nos braços e tentou consolá-lo. Cauã, embora fosse mais velho, tentou consolar o irmão menor. Gustavo, se eu tiver que ir, a gente pode falar todo dia pelo telefone, disse Cauã, e eu prometo que volto assim que puder. Não é a mesma coisa, chorava Gustavo. Quero que você more aqui sempre. Eu também quero, admitiu Cauã, e finalmente as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Ver os dois meninos chorando foi demais para Emanuel. Ele se levantou e saiu para a varanda, tentando controlar suas próprias emoções. Tatiane o seguiu alguns minutos depois. Precisa haver um jeito de resolver isso, disse ela com determinação. E acho que sei o que fazer. O quê? Deixa eu conversar com a Sandra, sugeriu Tatiane. Mulher com mulher. Talvez ela seja mais receptiva a uma negociação comigo. Você faria isso? Faria qualquer coisa por esses meninos, disse Tatiane, olhando para dentro da casa, onde Gustavo e Cauã estavam abraçados no sofá. No dia seguinte, Tatiane se encontrou com Sandra num café na Savassi. Estava decidida a encontrar uma solução. Sandra chegou pontual, vestida de forma simples, mas arrumada. Tatiane a observou com cuidado, tentando avaliar que tipo de pessoa era. Obrigada por aceitar me ver, disse Tatiane quando se sentaram. Queria conhecer a família que cuidou do meu sobrinho, respondeu Sandra. Tatiane respirou fundo e decidiu ser direta. Sandra, o Cauã não é só um menino que apareceu na nossa vida. Ele se tornou parte da nossa família. Meu filho o ama como a um irmão, e nós o amamos como um filho. Entendo que vocês se encarinharam, disse Sandra. Mas o Cauã é meu sobrinho, é sangue do meu sangue. Mas a senhora não o conhece, argumentou Tatiane. Não sabe que ele sonha em ser médico, que gosta de xadrez, que tem medo de trovão, que adora sorvete de queijo mineiro. Sandra pareceu surpresa com o nível de conhecimento que Tatiane tinha sobre Cauã. Vou conhecê-lo, insistiu ela. Tenho tempo para isso. Cauã passou por traumas terríveis nos últimos meses, disse Tatiane. Perdeu a mãe, ficou sozinho na rua, passou fome. Agora que finalmente encontrou estabilidade e amor, tirá-lo dessa situação seria mais um trauma. Sandra ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Tatiane. Posso perguntar por que a senhora e a Letícia estavam brigadas? Perguntou Tatiane com gentileza. Sandra hesitou. A Letícia tomou decisões que eu não aprovava, disse ela finalmente. Quando ficou grávida sem ser casada,
Falei umas coisas duras demais e ela nunca mais falou comigo. Perdi anos de convivência com minha irmã por causa do meu orgulho. Tatiane viu uma oportunidade. O que vocês propõem? Perguntou Sandra finalmente. Que a senhora conheça o Cauã aos poucos, sugeriu Tatiane. Que o visite, que construa uma relação com ele. E quando ele estiver pronto, se ele quiser, então vocês decidem sobre a guarda. E se ele nunca quiser morar comigo? Tatiane foi honesta. Então talvez seja melhor que ele fique onde é feliz. O importante é o bem-estar do Cauã, não é isso? Sandra suspirou fundo. Posso conhecê-lo primeiro? Perguntou ela. Claro, disse Tatiane aliviada. Pode vir jantar em casa hoje à noite? Quando Sandra chegou para o jantar, Cauã estava visivelmente nervoso. Se escondeu atrás de Emanuel quando ela entrou. Cauã, essa é sua tia Sandra, apresentou Emanuel com gentileza. Ela é irmã da sua mãe. Sandra se ajoelhou para ficar na altura de Cauã. Oi, Cauã, disse ela com voz suave. Você é muito parecido com sua mãe quando ela era pequena. A senhora conheceu minha mãe quando ela era criança? Perguntou Cauã com os olhos curiosos. Conheci. Éramos muito amigas quando pequenas. Ela me ensinou a soltar pipa. Minha mãe soltava pipa comigo também, disse Cauã, animando-se um pouco. Ela sempre foi boa nisso. Sempre foi, sorriu Sandra. E Cauã percebeu uma tristeza na voz dela. Durante o jantar, Sandra observou Cauã cuidadosamente. Viu o quanto era educado, como dividia a comida com Gustavo, como agradecia por tudo. Cauã, me fala sobre a escola, pediu Sandra. Gosto muito de estudar, disse Cauã com os olhos brilhando. Quero ser médico quando crescer, como minha mãe sempre quis ser. Sua mãe queria ser médica? Perguntou Sandra, surpresa. Queria, mas não teve oportunidade, confirmou Cauã. Por isso ela sempre dizia que eu precisava estudar muito para realizar o sonho que ela não pôde. Sandra ficou em silêncio, absorvendo aquela informação sobre a irmã. Ao final da noite, Sandra pediu para conversar com Cauã em particular. Cauã, você é feliz aqui? Perguntou ela. Cauã olhou para Gustavo brincando na sala, depois para Emanuel e Tatiane conversando na cozinha. Sou muito feliz, disse honestamente. É a primeira vez que tenho uma família de verdade. E se eu te pedisse para morar comigo? Perguntou Sandra. Cauã ficou em silêncio por um longo momento. Por que a senhora quer me cuidar? Perguntou finalmente. Porque a senhora se sente culpada pela minha mãe? A pergunta surpreendeu Sandra. Em parte sim, admitiu ela. Sinto que falhei com sua mãe e agora quero compensar cuidando de você. Mas essa não é uma boa razão para cuidar de um menino, disse Cauã com uma sabedoria muito além da sua idade. Um menino tem que ser cuidado porque é amado, não por culpa. Sandra olhou para aquele menino sábio e sentiu o coração se abrir. Você tem razão, disse ela. Mas, Cauã, estou aprendendo a gostar de você. Não só pela culpa, mas porque você é um menino maravilhoso. Eu também estou aprendendo a gostar da senhora, disse Cauã com honestidade. Mas eu já gosto muito do Emanuel, da Tatiane e do Gustavo. Eles são minha família. Alguns dias depois, Sandra pediu para conversar com Emanuel e Tatiane. Nesse tempo, ela havia acompanhado Cauã cuidar de Gustavo quando o menino ficou resfriado, ficando ao lado do irmão o tempo todo, levando água, contando histórias, recusando-se a sair do quarto. Aquilo havia mudado tudo para Sandra. Tomei uma decisão, anunciou ela. Não vou mais disputar a guarda do Cauã. Emanuel e Tatiane se olharam surpresos. O que te fez mudar de ideia? Perguntou Tatiane. Ver o Cauã cuidar do Gustavo quando ele estava doente, explicou Sandra, e perceber que tirar o Cauã de uma família que o ama seria crueldade pura. Mas tenho uma condição. Qual? Quero que o Cauã seja reconhecido oficialmente como filho do Emanuel, disse ela. E quero ser nomeada tutora legal substituta em caso de algo acontecer com vocês. Emanuel se emocionou com a proposta. Faria isso? Com muito prazer, confirmou Sandra. Assim o Cauã teria segurança legal, e eu teria a tranquilidade de saber que ele está protegido. E posso continuar visitando-o, ser a tia que nunca fui para a Letícia. Claro que pode, disse Tatiane.
O Cauã merece conhecer a família da mãe. 3 meses depois de Emanuel encontrar Cauã na calçada, tudo se resolveu da melhor forma possível. Cauã foi reconhecido oficialmente como filho de Emanuel. Sandra foi nomeada tutora substituta. E a família ganhou não apenas um filho, mas também uma tia dedicada. Os anos passaram rápido. Cauã se formou em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, com bolsa integral, sendo um dos melhores alunos da turma. Na cerimônia de formatura, toda a família estava presente. Emanuel, Tatiane, Gustavo, Sandra, Dona Fátima e a doutora Souza, a psicóloga que havia ajudado Cauã a superar os traumas da infância. Cauã subiu ao palco para fazer seu discurso. Era agora um jovem alto e seguro, mas com os mesmos olhos gentis do menino encontrado na calçada anos antes. Quero agradecer, começou com voz firme. Primeiro a minha mãe Letícia, que me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos. Segundo ao meu pai Emanuel, que me encontrou quando mais precisava e me deu uma família. Terceiro a Tatiane, que me acolheu como mãe e me ensinou o que é amor. E quarto, ao meu irmão Gustavo, que sempre soube que éramos família, mesmo antes de se conhecerem. Cauã fez uma pausa emocionado. Anos atrás eu era um menino sozinho numa calçada de Belo Horizonte, sem esperança, sem futuro, disse ele. Hoje estou aqui celebrando minha formatura, rodeado de pessoas que me amam. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é. E aprendi que família não é só quem nos dá a vida. Família é quem nos dá esperança, amor e acredita na gente quando nem nós mesmos acreditamos. Não havia um único olho seco na sala. Gustavo se levantou e abraçou o irmão. Eu sempre soube que você ia conseguir, sussurrou Gustavo. Desde o primeiro sonho. E eu sempre vou precisar do meu irmão para me lembrar dos sonhos, respondeu Cauã. Fim. E você, acredita no poder transformador do amor familiar? Já viu uma história parecida com essa na vida real? Conta nos comentários e de onde está assistindo. Sua participação é muito importante para mim. Se essa história tocou seu coração, deixa o like e se inscreve no canal para não perder outras histórias como essa. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo.